Beleza? Agora vamos falar sobre o trabalho. Gente, esse trabalho não é aquele trabalho que você sai de manhã todo dia, caminha e chega a uma empresa e começa a trabalhar. Não, é aquele trabalho que você empurra algum objeto. Por exemplo, se eu for empurrar uma mesinha, eu vou empurrar uma mesinha. Ao empurrar essa mesinha, eu estou executando, realizando um trabalho, uma força para poder ela se locomover de uma certa distância. Beleza? Então, o conceito do trabalho vai estar aqui embaixo também. Então, vou ler rapidinho e vocês vão me acompanhar. Ó, trabalho. Para se colocar algum objeto em movimento, ó, para se colocar algum objeto em movimento, então se eu for bater numa bola de futebol, ela vai estar em movimento. Beleza? Eu vou ter que realizar um trabalho, uma força no meu pé. Então, quando chutar essa bola, ela vai se locomover uma certa distância. Olha que interessante. Então, eu vou ter a relação do trabalho com a força e com a distância. E além do ângulo que ela vai fazer. No exercício que eu passei para vocês, no exemplo, aliás, que eu passei para vocês, eu vou explicar como funciona para calcular um trabalho, como calcular uma força ou como calcular a distância de um certo objeto. Então, vamos lá, continuando, ó. Trabalho. Para se colocar algum objeto em movimento, é necessária a aplicação de uma força, foi o que eu falei, certo? E, simultaneamente, uma transformação de energia. Então, eu vou transformar a minha energia do meu pé no chute na bola para a bola. E ela vai se locomover numa certa distância, correto? Ó, quando há uma aplicação de uma força e um deslocamento do ponto de aplicação dessa força, pode-se dizer que houve uma realização de trabalho. Então, quando eu pegar algum objeto na mão e lançar ele, o que vai acontecer? Eu estou fazendo uma força nesse objeto, estou lançando ele, ele vai cair numa certa distância e o trabalho vai ser realizado. Então, eu preciso, ó, da distância onde caiu o meu objeto, eu preciso da força e do ângulo que ele vai fazer. Ó, por exemplo, aqui está um objeto, então se eu lançar ele para cima, ó, o ângulo, ó, ele vai fazer um ângulo de 90, de 180, de 45 graus. Então vamos trabalhar com o cosseno desse ângulo. O cosseno e o seno. Certo? Então não é um bicho de sete cabeças, porque sempre vai ter o valor do seno e o cosseno do determinado ângulo para vocês, correto? Ó, eu coloquei para você esse desenho aqui, ó. Então vamos supor que esse quadrado ou retângulo, ele é um objeto, certo? Então eu vou deslocar esse objeto até aqui nessa distância. Eu vou aplicar uma força, correto? Então, entre a força e a distância, eu vou ter um ângulo, que eu posso chamar de ângulo alfa. Ele vai ter um valor. Aqui pode ter aproximadamente uns 50 graus a 60 graus. Então, ó, 60 graus, esse ângulo aqui, vamos colocar assim, ó, 60 graus, certo? Então, quando eu empurro isso, eu vou ter uma força para cá e uma distância que eu vou locomover esse objeto. E eu vou realizar um trabalho aí, correto? Para mim calcular esse trabalho em um determinado objeto, eu tenho que ter uma fórmula. Tudo em física, tudo em química tem uma fórmula para ser calculado. Tá? E essa fórmula também precisa da matemática. Então nós precisamos conhecer as operações da matemática. A subtração, a soma, a divisão. Nós precisamos de conhecer isso, basicamente. E vocês sabem disso, porque estão no primeiro ano. Tá? Então, para calcular um trabalho, eu vou usar a seguinte fórmula. Ó, o T, eu vou falar que é o trabalho, certo? Ele vai ser igual a F. Quem que é a F? É a força que a gente vai ter que fazer nesse determinado objeto. Vezes a distância que esse objeto vai ser deslocado e vezes o ângulo que eu consegui fazer desse objeto. Nesse caso aqui. Certo? Então, vamos colocar o cosseno do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui de 60 graus. Beleza? Essa vai ser a nossa fórmula para calcular o trabalho realizado em determinado objeto que eu empurrei. Tem esse primeiro exemplo aí, eu vou ler com vocês. Ó. Eu vou colocar ele aqui e vocês acompanham. Então é assim, ó. Uma questão que eu peguei da PUC da Bahia. PUC, quem não sabe, é uma universidade, tem em todo o estado do Brasil. Né? Em São Paulo você tem a PUC, lá em Rio Claro, se eu não me engano. É uma universidade bem conceituada. Olha só que interessante. Então, ó, a força F de módulo 30 newtons. Então, ó, eu já tenho aqui a força de 30 newtons. Então, sempre eu tenho que ler o problema, interpretar esse problema
e puxar o que ele está dando já. Porque desse jeito que eu montar a minha equação, eu consigo calcular tranquilo. Perfeito? Então, tentem fazer do jeito que eu estou ensinando, porque vocês não vão errar nunca, certo? Eu sei que vocês são super inteligentes, pessoal, certo? Vamos lá então, ó. Lendo aqui, a força F de um módulo 30 N atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus. Ó, é um ângulo constante de 60 graus. Com direção de deslocamento do objeto. Aí tem aí dados. Tem um seno de 60 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. E tem um cosseno de 60 graus, que significa meio, 1 sobre 2. Certo? E a distância desse objeto deu a distância de 10 metros. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. O trabalho realizado pela força F em joules é igual a... Então quero saber o meu... Vou colocar assim, ó. Trabalho em joules. Ou joules que fala. Joules, tá? Esses joules é a unidade de medida da força, que eu já falei para vocês. Tá? Essa questão, vamos fazer. Já coloquei todos os dados aqui, né? Que é a força que eu tenho, que eu aplicando essa força de 30 N. O D é a minha distância que estou deslocando esse objeto, 10 metros. E quero calcular o trabalho que eu estou exercendo sobre esse objeto. Então, ó, vou colocar o objeto bem aqui, ó. Objeto. Pode ser uma caixa de madeira, ou uma caixa, com um objeto dentro, tipo uma geladeira, eu quero empurrar, ou um fogão dentro. Então é um objeto. Vou deslocar esse objeto até uma distância de 10 metros. Estou deslocando esse objeto, distância de 10 metros. Ó, eu estou aplicando uma força aqui, ó, porque eu estou empurrando esse objeto. Então a força aqui é de 30 N. Perfeito? E existe uma força também onde ele vai puxar o objeto para cá, para cima. Porém, ele não vai subir devido à gravidade. Eu vou conseguir só empurrar ele em linha reta, porque a gravidade vai empurrar ele para baixo. Então aqui eu vou ter um ângulo alfa de 60 graus. Ou seja, o meu cosseno do ângulo alfa. Beleza? Olha que interessante. Então eu vou calcular tudo isso aí. E na minha fórmula, qual que é a fórmula lá? A fórmula não é assim, ó. Trabalho que é igual a força vezes a distância, não é isso? Vezes o cosseno, ó, cosseno do ângulo alfa. Essa aqui é a minha fórmula para calcular o trabalho. Beleza? Vamos lá então. Eu já tenho todos esses dados aqui, agora eu vou só jogar na minha fórmula aqui. Vamos lá. Então a minha fórmula é trabalho, que é igual a força, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo alfa. Vou colocar assim, parece um 2 de assim, meio que defeituoso, vamos dizer assim, que é o ângulo alfa. Então eu tenho o meu trabalho. Qual é a minha força que eu apliquei aí mesmo? É de 30 N. Vezes a minha distância, que é de 10 metros. E vezes quem? Qual vai ser o meu cosseno do ângulo alfa? Aí deu no problema. O cosseno do ângulo alfa ele é de 1 sobre 2, ou seja, meio vezes meio. Eu posso colocar esse meio, ó, como 0,5 também, que fica mais fácil para calcular. Perfeito? Então, ó, o meu trabalho vai ser 30 N, igual a 30 N, que é a minha força, vezes 10, que é o meu deslocamento, vezes 0,5. Posso fazer isso? Olha como não é fácil, é uma multiplicação. Então, qual foi o meu trabalho realizado quando eu apliquei essa força? Então, vai ficar aqui, ó. Vou resolver primeiro esses dois aqui, ó. 10 vezes 30 dá 300. Vezes 0,5. Então, o meu trabalho vai ser de 150 joules, que é a unidade de medida do trabalho. Minha força que eu apliquei lá de 30 N, eu tive um trabalho de 150 joules. Beleza? Gostou? Não é fácil? Aguardo você no segundo exemplo.